entre o orgulho e o desejo. O magnata sem coração. O som dos passos ecoava pelo mármore polido do saguão da Mancini Corporation. O império que George Mancini havia erguido com as próprias mãos. E uma determinação quase cruel. Ele tinha conquistado tudo. Torres empresariais, hotéis de luxo, iates. E um nome que abria portas em qualquer parte do mundo. Mas atrás da postura impecável e do olhar de aço, existia um homem que não acreditava mais no amor. O motivo era simples e devastador. Anos atrás, ele havia se apaixonado perdidamente por Helena. Uma mulher de beleza estonteante que dizia amá-lo com todas as forças. Ela o convenceu a abrir seu coração e seus segredos. E, num golpe calculado, levou milhões de sua conta e desapareceu com um amante. A ferida foi tão profunda que George nunca mais permitiu que alguém se aproximasse demais. Agora, o amor era apenas uma palavra que ele usava para rir. Enquanto se divertia com mulheres belas, mas passageiras. Naquela noite de sexta-feira, George deixou sua cobertura no alto do edifício Mancini. E dirigiu-se a uma boate de luxo no centro da cidade. Era seu território natural, música envolvente, luzes suaves. Champanhe caro e mulheres que sabiam quem ele era. Ele não sabia, e jamais imaginaria, que naquela mesma noite algo iria abalar as paredes que ele construiu ao redor do coração. Do outro lado da cidade, Sarita Ribeiro olhava seu reflexo no espelho do pequeno camarim da boate. O vestido azul que lhe deram realçava a pele morena. E os cabelos longos e ondulados, mas ela se sentia deslocada. Trabalhar ali nunca havia feito parte dos seus planos. Aos 26 anos, Sarita sonhava em dar aulas para crianças. Estudava pedagogia, mas a morte do pai, as dívidas acumuladas e a doença crônica da mãe mudaram tudo. Forçada pela necessidade, aceitou trabalhar como recepcionista e acompanhante de clientes VIP da boate. Não vendia seu corpo, mas vendia a presença, a conversa, o sorriso. E, às vezes, essa moeda custava caro à sua alma. Enquanto ajustava discretamente a alça do vestido, ouviu baterem à porta. Sarita, a casa está cheia hoje. Avisou Carla, a gerente. Prepare-se, temos clientes importantes. Sarita respirou fundo. Mais uma noite, disse a si mesma, sem imaginar que aquele cliente importante mudaria sua vida para sempre. O primeiro encontro. George entrou na boate com passos firmes e olhar atento. Sua presença atraía olhares. Alguns de admiração, outros de interesse. Sentou-se em uma mesa reservada, pediu um uísque 18 anos. E começou a conversar com um empresário local. Até que, no meio da conversa, seu olhar foi capturado. Ela atravessava o salão com uma bandeja nas mãos, os cabelos balançando suavemente, e os olhos, grandes, castanhos e profundos, desviavam de olhares invasivos com uma elegância natural. George ficou alguns segundos acompanhando seus movimentos, sentindo uma estranha inquietação no peito. Quem é aquela? Perguntou ao segurança. Nova na casa. Sarita. Não é como as outras, senhor. Fica na dela, educada, não se envolve com qualquer um. George arqueou a sobrancelha. Ele estava acostumado a mulheres que se aproximavam dele como abelhas atraídas pelo mel. Mas aquela, nem olhava para ele. Quando ela passou novamente, ele falou baixo, mas firme. Sente-se comigo. Sarita parou, surpresa. Não gostava de se sentar com clientes. Mas o olhar dele tinha algo de desafiador. Olhou para a gerente, que fez um gesto afirmativo. Então, com postura elegante, aproximou-se e sentou-se. Não costumo aceitar convites de estranhos. Disse ela, olhando-o nos olhos. Então, considere que estou tentando deixar de ser um. George deu um meio sorriso, mas havia seriedade em seu tom. Dois mundos, um diálogo. A conversa começou tensa. George queria saber mais sobre ela. Sarita não queria revelar nada. Você não parece gostar desse lugar, ele disse. E você parece gostar demais. Ela respondeu, sem hesitar. George soltou uma breve risada, genuína. Fazia anos que alguém falava com ele daquela forma, sem bajulação ou medo.
Talvez eu goste do que encontro aqui, não do lugar em si. Ou talvez você esteja apenas se distraindo para não encarar o que realmente sente. Ela rebateu. Ele a observou com atenção. Não estava acostumado a ser analisado. A conversa seguiu, e Sarita percebeu que, apesar da postura rude, havia algo nos olhos dele, algo quebrado. Quando ela foi chamada para atender outra mesa, George permaneceu olhando, com a estranha sensação de que aquela noite não terminaria para ele quando saísse dali. Fascínio e recusa. Nos dias seguintes, George retornou à boate mais vezes do que gostaria de admitir. Ele dizia a si mesmo que era apenas curiosidade. Mas cada vez que Sarita entrava em seu campo de visão, o mundo ao redor parecia perder o som. Em uma das noites, ele a esperou sentado na mesma mesa. Quando ela se aproximou, ele ofereceu um presente. Uma pequena caixa de veludo. Sarita olhou para ele, depois para a caixa. Não posso aceitar. É apenas um presente, respondeu, tentando soar casual. E eu não sou apenas uma mulher que aceita coisas caras de um homem que mal conhece. George ficou em silêncio. Nenhuma mulher recusava algo que ele oferecia. Aquilo, de alguma forma, não o irritou. O intrigou ainda mais. Então me diga o que você aceitaria. Respeito, respondeu, com simplicidade. E talvez uma conversa sem segundas intenções. Ele sentiu algo mexer dentro de si. Fazia anos que não tinha uma troca tão honesta. Feridas reveladas. A música na boate naquela noite era mais lenta. Quase um jazz sensual, e as luzes pareciam mais baixas, criando um clima intimista. O salão não estava tão cheio como de costume. O que fez George escolher uma mesa mais afastada, com vista direta para a pista e para a entrada dos camarins. Ele observava Sarita, conversando com duas colegas. O rosto levemente iluminado pelo reflexo dourado das lâmpadas. Ela tinha aquele ar de quem estava ali, mas não pertencia àquele lugar. E isso o intrigava cada vez mais. Quando ela passou perto de sua mesa, George chamou. Sente-se comigo esta noite. Só para conversar. Sarita hesitou, mas havia algo no tom dele. Menos arrogante, mais humano. Só conversar? Ela confirmou. Só conversar, ele garantiu, levantando as mãos num gesto quase divertido. Ela se sentou, cruzando as pernas e apoiando os cotovelos sobre a mesa. George a observou por alguns segundos, como quem analisa um enigma. Você fala pouco de si, disse ele. O que você fazia antes de trabalhar aqui? Sarita respirou fundo, olhando para o copo de água à sua frente. Eu estudava pedagogia. Queria dar aulas para crianças. E por que não continuou? A voz dele tinha uma curiosidade genuína. Porque a vida nem sempre pergunta o que a gente quer. Houve um silêncio breve. Ele não desviou o olhar, esperando que ela continuasse. Meu pai morreu de repente, e minha mãe adoeceu. As contas começaram a se acumular. Eu tive que escolher entre seguir estudando ou cuidar dela. Então você, George começou, mas ela completou. Abandonei a faculdade e comecei a procurar qualquer trabalho que pagasse as contas. Este foi o que apareceu. O magnata, acostumado a mulheres que falavam de bolsas caras e viagens luxuosas, ficou calado por alguns instantes. Havia uma firmeza na voz dela, mesmo ao falar de dor. E você? Sarita perguntou, quebrando o silêncio. Por que você parece ter tanta desconfiança de qualquer pessoa que se aproxime de você? George recostou-se na cadeira, respirando fundo. Porque já viu o que acontece quando você acredita demais. E o que aconteceu? Ela insistiu. Ele desviou o olhar para o balcão do bar, como se o passado estivesse projetado ali. Me apaixonei por uma mulher. Achei que ela era tudo. Dei a ela acesso à minha vida, ao meu coração, e ao meu dinheiro. Ela me roubou e fugiu com outro. Sarita o olhou com seriedade. E desde então você acha que todas as mulheres são iguais? Não acho. Eu apenas não arrisco descobrir. Ela se inclinou um pouco para frente.
O problema é que viver com medo de se machucar é também viver sem sentir nada. George ficou em silêncio, mas por dentro. Aquelas palavras ecoaram como um golpe. Enquanto a música tocava ao fundo, ele percebeu que aquela conversa não era como as outras que tinha. Não havia jogo de sedução, não havia máscaras. Era apenas um homem e uma mulher, trocando verdades. E, talvez, tocando feridas que ninguém mais tocava. A invasão do passado. A semana seguinte foi estranhamente silenciosa para Sarita. George não apareceu na boate, e parte dela se perguntou se ele estava ocupado. Ou apenas tentando se afastar. O salão continuava com suas luzes quentes, os clientes habituais e a música alta. Mas Sarita percebia que algo estava diferente. A sensação de estar sendo observada. Um olhar constante, calculista. Roberto Vasconcelos, sócio de George e frequentador assíduo da boate. Era um homem de sorriso falso e olhar predatório. Ele já havia tentado se aproximar de Sarita mais de uma vez. E sempre encontrava a mesma barreira, a postura firme dela. Naquela noite, ele se aproximou do balcão enquanto Sarita servia uma bebida para um cliente. "Você é esperta", disse ele, com um tom insinuante. "Não se envolve com qualquer um, só com o George." "E o que isso significa?" Ela perguntou, arqueando a sobrancelha. "Que você sabe escolher bem. Afinal, ele é um dos homens mais ricos desta cidade." Roberto sorriu de canto. "Aposto que já está pensando em como entrar para a lista de esposas milionárias." Sarita se afastou, tentando encerrar a conversa. Mas sabia que aquilo não terminaria ali. Poucos dias depois, George foi chamado para uma reunião com Roberto. O sócio, de maneira amigável, deixou escapar. "Cuidado com aquela moça da boate. Ela pode ser bonita e encantadora. Mas, você sabe como essas histórias terminam." George franziu o senho. "Está insinuando o quê?" "Estou dizendo que ela não é diferente das outras, George. Pode ser só questão de tempo até ela te usar." As palavras foram uma faca no coração de George. Ele tentou ignorar, mas os fantasmas do passado acordaram. O rosto de Helena, a mulher que o havia enganado anos atrás, se misturava à imagem de Sarita. E, como um reflexo automático, ele ergueu um muro entre eles. O confronto gelado. Na sexta-feira à noite, George voltou à boate. Mas não era o mesmo homem que Sarita conhecia. O olhar estava frio, calculado. Ela sorriu ao vê-lo, mas percebeu de imediato que algo estava errado. "Pensei que não voltaria", disse, tentando quebrar o gelo. "Precisei de um tempo para pensar." Sarita se sentou à mesa, esperando que ele continuasse. "E o que decidiu?" Ela perguntou. "Que preciso saber a verdade." George a encarou fixamente. "Você está comigo por mim, ou pelo que eu posso te dar?" As palavras foram como um tapa. Sarita piscou, atônita, sentindo uma pontada de dor atravessar o peito. "Se você precisa fazer essa pergunta, George, então não me conhece nada. Talvez eu nunca conheça." Ela se levantou devagar, lutando para manter a dignidade. "Então não perca mais seu tempo." E saiu, deixando-o sozinho. Mas, ao contrário do que pensava, George não sentiu alívio por a se proteger. Sentiu um vazio incômodo. Um silêncio interno que nem o uísque mais caro conseguia preencher. O gesto silencioso. 2 semanas se passaram. Sarita se jogou no trabalho e no cuidado com a mãe, tentando esquecer o magnata que havia duvidado dela. Mas a vida tinha outros planos. Era uma manhã chuvosa quando sua vizinha bateu à porta, aflita. "Sarita. Sua mãe passou mal. Chamei a ambulância." O coração dela disparou. Horas depois, a mãe estava internada em um hospital particular. Um lugar caro demais para sua realidade. Sarita tentou argumentar, dizendo que não podia pagar. Mas o médico apenas respondeu: "Não se preocupe com os custos. Já foi tudo resolvido." Foi então que ela soube: George havia pago tudo. Ele não ligou, não enviou mensagem, não apareceu. Apenas fez.
Naquela noite, Sarita ficou sozinha no quarto da mãe, olhando pela janela. A chuva caía como uma melodia triste, e ela se perguntou: se ele acha que não posso ser confiada, por que se importa tanto? O gesto silencioso dizia mais do que 1000 desculpas. Mas também revelava algo. George estava lutando contra o próprio coração. A rendição. Era uma noite chuvosa quando George entrou na boate outra vez. Sarita, ao vê-lo, sentiu o coração acelerar, mas manteve a postura. Ele se aproximou, sem a arrogância de antes, e falou baixo: eu me afastei porque... Ele respirou fundo, e pela primeira vez, o homem que controlava tudo parecia indefeso. Eu não quero viver sem você. Sarita o olhou nos olhos. Havia raiva, dor e desejo, tudo misturado. Mas acima de tudo, havia a verdade. Então aprenda a confiar. Porque amor sem confiança não sobrevive. Ele a puxou para um abraço apertado, como se tivesse medo de soltá-la e perdê-la para sempre. A proposta que mudaria tudo. A noite estava no auge. As luzes coloridas da boate se misturavam à fumaça leve que pairava no ar. E o som grave da música fazia o chão vibrar. Sarita estava no palco, mas naquele momento, seus movimentos eram quase automáticos. Por mais que ela tentasse sorrir, sua mente estava longe dali, perdida nas lembranças da última conversa com George. Ele era diferente de todos os homens que haviam passado por sua vida. Não jogava jogos, não fingia, não se escondia atrás de promessas vagas. George era seguro, firme, acima de tudo, não tinha medo de mostrar o que sentia. Quando a música terminou, Sarita desceu do palco, indo para o corredor lateral, onde as luzes eram mais fracas. Foi ali que o encontrou. George estava encostado na parede, com as mãos nos bolsos e aquele olhar que parecia atravessá-la por dentro. Precisamos conversar, disse ele, sem rodeios. Sarita sentiu o coração acelerar. Aqui? Agora? Ele deu um passo à frente, a voz grave e carregada de certeza. Sim, agora. Porque não vou deixar você adiar mais nada. Ela respirou fundo, tentando manter a postura. George, eu tenho uma vida aqui. É complicado. Complicado é viver longe de quem a gente ama. Interrompeu ele, com um tom firme, mas sem perder a doçura no olhar. Eu não tenho medo do que sinto por você, Sarita. Nunca tive. Desde o primeiro momento, eu sabia que queria estar ao seu lado. O silêncio entre eles foi cortado apenas pelo som abafado da música. Ele se aproximou mais, tão perto que ela podia sentir o calor de sua pele. E o perfume amadeirado que sempre a fazia estremecer. Eu tenho uma proposta, continuou George. Quero que você saia dessa boate esta noite, e não volte mais. Venha comigo. Largue tudo isso. Sarita piscou, surpresa com a força das palavras. E, para onde iríamos? Um leve sorriso curvou os lábios dele. Para onde você quiser. Podemos começar em um lugar pequeno, tranquilo. Longe dessas luzes artificiais e dessa vida que não te pertence de verdade. Eu quero construir algo com você, Sarita. Algo real. Ela sentiu uma mistura de medo e desejo. O coração dizia sim, mas a razão ainda sussurrava dúvidas. E se der errado? Perguntou, com a voz quase trêmula. George a segurou pelas mãos, olhando-a como se pudesse ler todos os seus medos. Então a gente tenta de novo. Mas eu prometo, nunca vou te deixar enfrentar nada sozinha. Os olhos de Sarita começaram a se encher de lágrimas. Era a primeira vez em muito tempo que alguém falava com ela não apenas com paixão, mas com compromisso. Pense com calma, se precisar, disse ele, embora seu tom mostrasse que a queria ali e agora. Mas saiba, se você disser sim, não vou olhar para trás. Ela ficou imóvel por alguns segundos, sentindo o peso e a beleza da decisão que estava prestes a tomar. Lá fora, a vida chamava. E talvez, dessa vez, fosse para viver um amor que não conhecia o medo. A escolha que muda tudo. O silêncio que se seguiu à proposta de George foi quase palpável. A música alta da boate parecia distante, abafada pelo turbilhão de emoções dentro de Sarita.
Ela o olhava como se tentasse decifrar cada traço do seu rosto, cada nuance no tom de sua voz. Você está falando sério, George? Ela perguntou, sentindo o coração acelerar. Ele não desviou o olhar, a expressão firme e calorosa ao mesmo tempo. Mais sério do que nunca. Quero você comigo, Sarita. Não só como amante, mas como parceira de vida. Quero que a gente construa algo longe daqui, onde ninguém te julgue pelo passado. E onde você possa ser quem realmente é. As palavras dele bateram fundo, tocando lugares que Sarita mantinha trancados há anos. Ela sempre foi dona de si, mas o mundo não era gentil com mulheres como ela. Ainda assim, abandonar tudo significava deixar para trás a segurança do que já conhecia. Mesmo que fosse uma segurança feita de sombras e luzes artificiais. E para onde você quer me levar? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. George sorriu de canto. Para onde o vento nos levar? Mas pensei em começar em um lugar tranquilo, longe da cidade. Tenho uma casa perto do mar, onde a vista do amanhecer parece um quadro vivo. Você poderia abrir seu próprio negócio, ou simplesmente respirar sem pressa. Sarita respirou fundo. A ideia parecia um sonho, mas também assustava. Ela olhou para a pista de dança, para as pessoas que riam. Bebiam e se perdiam na madrugada. Por anos, aquele tinha sido seu mundo. Mas agora, ao lado de George, ela sentia que talvez fosse hora de trocar o brilho efêmero das luzes pelo calor duradouro do sol. Ele segurou a mão dela, com firmeza. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas prometo que vai valer a pena. Sarita fechou os olhos por um instante, sentindo o toque dele e imaginando o futuro que poderia ter. Quando os abriu, havia uma decisão queimando em seu olhar. George, eu vou com você. O sorriso dele se alargou, e ele a puxou para um abraço apertado. Como se estivesse protegendo-a do resto do mundo. A boate desapareceu para eles naquele momento. Tudo que importava era o que estava por vir. Um futuro que, pela primeira vez, parecia ser dele. Um novo lar. Sarita ainda estava processando a mudança repentina em sua vida. Há poucas semanas, estava dançando todas as noites na boate. Vivendo entre luzes de neon e aplausos. Mas também em meio à solidão e incertezas. Agora, caminhava ao lado de George. Sentindo que tinha encontrado um porto seguro. Ele não era apenas seguro de si, era seguro para ela. Sua presença transmitia paz, como se todo o peso que ela carregava nos ombros estivesse, pouco a pouco, sendo tirado. E, quando ele falou sobre trazer sua mãe para morar com eles, Sarita sentiu uma mistura de surpresa e emoção. Tem certeza que não vai ser problema? Ela perguntou, enquanto observava George ajudar a descarregar as malas da mãe na porta da nova casa. Problema? Ele sorriu, inclinando-se para beijá-la de leve. Sarita, a sua família agora é minha família. A mãe, Dona Celina, entrou tímida, olhando cada canto da casa com os olhos marejados. Filha, eu não imaginava que você teria um lar assim. Disse, acariciando o rosto de Sarita. E com um homem que olha para você desse jeito. Sarita sorriu, sentindo o coração aquecer. À noite, depois de um jantar simples, os três se sentaram na varanda. George abriu uma garrafa de vinho e, sob a luz suave, falou sobre planos para o futuro. Quero que vocês se sintam seguras aqui, disse ele. Eu prometo cuidar de vocês. Mas também quero que a gente construa algo juntos, Sarita. Não quero apenas tirar você da boate. Quero te dar motivos para nunca mais olhar para trás. Sarita segurou a mão dele, sentindo que aquele momento era um divisor de águas. Não se tratava mais apenas de fugir de um passado difícil, mas de abraçar um futuro cheio de possibilidades. Um amor sem medo. O sol começava a se pôr atrás das colinas, tingindo o céu de tons dourados e rosados. A nova casa que George havia escolhido para eles tinha um terraço espaçoso, de onde se via todo o horizonte. O ar cheirava a lavanda, graças ao jardim que Sarita já começava a cuidar. Naquela noite, a mãe de Sarita, sorridente, já se sentindo em casa, se recolheu para seu quarto novo. George puxou Sarita pela mão até o terraço.
Vem cá, disse ele, com aquele tom seguro e caloroso que a fazia sentir-se protegida. Quero te mostrar uma coisa. Ela riu, curiosa. O que é? Ele a posicionou de frente para o pôr do sol. O vento leve fez alguns fios de cabelo dela dançarem. George se aproximou, segurando o rosto de Sarita com as duas mãos. Seus olhos estavam cheios de certeza. Sarita, eu não tenho medo de amar você. Não tenho medo do que virá. E quero que você saiba, não vou soltar sua mão, nunca. Ela sentiu as lágrimas se acumularem, mas não de tristeza. Era um transbordar de felicidade, de alívio, de acreditar que, finalmente, estava segura. Eu também não tenho mais medo, sussurrou, com a voz embargada. Ao seu lado, George, tudo parece possível. Ele sorriu, inclinando-se lentamente até que seus lábios se encontraram. O beijo foi lento, profundo, cheio de promessas silenciosas. O mundo pareceu desaparecer, restando apenas o calor dele. O sabor doce daquele momento e o som suave do vento ao redor. Quando se afastaram, George a abraçou forte, como se quisesse guardá-la para sempre ali. Bem-vinda à nossa nova vida, Sarita. Ela encostou a testa na dele e sorriu. Ao nosso amor sem medo. E, enquanto o céu se tingia de noite, eles permaneceram juntos, prontos para viver cada capítulo que ainda estava por vir. Fim.